Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E nós estamos falando de alegria e contentamento. Eu acho que hoje vai ser um dia feliz e muito divertido. Na verdade, eu chamo isso de pare de diluir sua alegria. E nós temos a alegria. E você pode dizer, eu perdi a minha alegria, eu gostaria de ter mais alegria, Deus me dê mais alegria, mas nós temos o Espírito Santo como crentes, como filhos de Deus. O Espírito Santo vive no nosso interior e todo o fruto do Espírito está realmente em cada um de nós. Mas ele precisa ser desenvolvido. Nós precisamos escolher operar no fruto do Espírito. E a alegria, ela é um dos frutos do Espírito. A Bíblia diz no Salmo 100, verso 2, e eu amo isso, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante de sua presença com cânticos. Eu me lembro de uma moça solteira que ela tinha 40 anos e ela nunca havia se casado. Ela nem namorava com frequência, ela era muito bonita. Isso não tinha nada a ver com a aparência dela, só não tinha dado certo para ela ainda. E ela disse que Deus havia dito a ela para servi-lo com alegria. Eu acho que isso é muito importante. Nós encontramos tantas coisas para ficarmos tristes e tantas coisas para sermos infelizes, sabe? Mas eu quero que você, e eu quero fazer a mesma coisa, tome uma decisão de servir ao Senhor com alegria. E sabe, quando nós falamos de alegria, não estamos falando de você ter que rir o tempo todo e sair por aí com esse sorriso enorme no rosto o dia inteiro. A alegria é definida como sendo algo desde uma extrema alegria até um calmo deleite. Ela é uma combinação de diferentes definições que eu vi ao longo dos anos. E eu amo a parte sobre um calmo deleite. É assim que eu quero viver. Eu quero viver com um calmo deleite. Não importa o que as minhas circunstâncias façam. Eu quero ter essa paz e essa tranquilidade dentro de mim e aquela alegria que somente Deus pode dar. A Bíblia fala sobre alegria indescritível. Eu acho que esse é o tipo de alegria que experimentamos quando não há razão para termos alegria. Mas então esta é a alegria que Deus nos dá como fruto do Espírito Santo. Eu amo esta escritura também porque ela é uma escritura muito interessante. Sabe, a alegria é poder. E essa é uma das coisas que quero passar para você hoje, que quanto mais alegre você for, mais poderoso você será. E quanto mais alegre você é, então mais o inimigo tem medo de você. E ele gostaria de fazê-lo ter medo dele. Eu acredito que ele tem medo de nós. Ele sabe que não pode nos derrotar se nos apegarmos à nossa alegria. Eu ouvi um pregador dizer uma vez que Deus, ou melhor, o diabo, não está atrás das suas coisas, ele está atrás da sua alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, há poder em sermos alegres. E então, Deuteronômio 28, 47 e 48 diz, porque você não serviu ao Senhor seu Deus diligentemente com alegria no tempo da prosperidade, portanto, na fome e na sede, na nudez e na extrema pobreza, você servirá aos seus inimigos. Uau! Ele disse, ok, você não me serviu alegremente, mesmo quando tudo estava indo bem. E sabe, muitas vezes nós somos assim. As coisas podem estar indo bem em nossas vidas, mas temos a tendência de talvez olhar ou focar em uma ou duas coisas, ou talvez 4 ou 5 que não estão indo bem, e nós não nos lembramos, nem somos gratos por todas as coisas em nossas vidas que estão indo tão bem. Talvez hoje você tenha um momento emocionalmente difícil e as suas emoções pareçam estar tão ruins e você certamente não se descreveria como alguém alegre hoje. Mas talvez, apenas talvez, isso seja porque, sim, você pode se sentir assim porque você tem um problema, mas bem no meio dessas coisas que você deseja que Deus mude, será que você também está se lembrando e sendo grato por todas as muitas bênçãos maravilhosas de Deus em sua vida? Eu tenho que me lembrar de fazer isso às vezes e também estou te lembrando hoje de fazer a mesma coisa, mas deixe-me compartilhar esta escritura novamente porque acho que isso é tão poderoso.
Porque você não serviu ao Senhor seu Deus diligentemente e com alegria no tempo da prosperidade? Portanto, na fome e na sede, na nudez e na pobreza extrema, você vai servir aos seus inimigos. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10 nos diz isso. Pense nisso. Eu acho que uma boa risada nos fortalece. Eu estava falando com a minha filha hoje de manhã do poder do riso, sabe? E tem tantas coisas acontecendo no nosso mundo, parece que o tempo todo, e especialmente agora parece haver várias coisas acontecendo, e não são somente coisas felizes, ou nem todas estas coisas nos deixam otimistas sobre o futuro, mas podemos olhar para a palavra de Deus e nos sentirmos otimistas sobre o futuro, não importa o que esteja acontecendo no mundo. Quando nascemos de novo, nós renascemos para uma viva esperança, disse o apóstolo Pedro. E esperança é aquela expectativa de que algo bom vai acontecer a qualquer momento. Então, a alegria do Senhor é a sua força. E hoje eu vou encorajar você a não permitir que o diabo roube a sua alegria. E, se você a entregou para ele, então eu te encorajo a ir e pegá-la de volta e ser tão feliz quanto puder ser, sabe? Quem sabe que rir pode realmente ser uma arma? Sabe, a Bíblia diz que Deus ri de seus inimigos. Não é como se fosse algo irreverente ou, o inimigo é uma grande piada. Não, ele é realmente muito perigoso e nós precisamos de entender isso e resisti-lo e ficar contra ele, mas no meio disso, sabendo que quando você tem um problema, quanto mais alegre você puder ser, mais prejudicial isso será para o inimigo. Não sei por que achamos que se temos problemas, automaticamente temos que ficar tristes e nos sentirmos como lixo. Na verdade, está tudo bem você se divertir enquanto Deus ele está trabalhando no seu problema. Jesus disse, isto está registrado em João 16:33, no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo. Eu já venci o mundo. E a Bíblia Amplificada diz, ela amplifica isso e diz, eu privo a tribulação do poder de prejudicá-lo e eu a venço por você. Isso não é uma promessa de que o inimigo não vai vir contra nós, é uma promessa de que ele virá. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo. Porque no final, tudo sempre vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora, em Filipenses 4:4, Paulo disse isso enquanto estava na prisão. Ele não estava tendo boas circunstâncias. Ele não estava em um bom lugar, sabe? Ele não estava sendo tratado de forma justa ou correta. E ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu digo a vocês, alegrai-vos. Eu acho que se algo é dito uma vez na Bíblia, devemos prestar atenção. Mas se for duas, nós precisamos nos animar e prestar atenção. A alegria e o contentamento são a vontade de Deus para você. Quero que você receba isso. A alegria e o prazer são a vontade de Deus para você. Não sei quanto a você, mas eu tive uma educação muito triste. Não tivemos muita alegria em nossa casa. Na verdade, não tínhamos quase nada. E, a menos que meu pai estivesse de bom humor, ele não queria que mais ninguém estivesse de bom humor. Eu me lembro de ter problemas por rir. Sei que isto parece até muito ridículo, mas ele era apenas um homem infeliz, e assim a alegria dos outros irritava ele. E então eu sempre fui trabalhadora, mas eu não sabia muito sobre desfrutar a vida, e eu até me sentia culpada por isso às vezes, como se estivesse sempre tentando resolver algum tipo de problema, sabe? E assim, João 10:10, que é a escritura na qual este programa é baseado, e tem sido muito importante para mim, porque Jesus disse, isto está no Evangelho de João, que Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim. Eu amo estas duas palavras, eu sou tão grata por ele ter vindo, e você? Eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida. Então tenha e desfrute a sua vida. E tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Sabe, acredito que a nossa alegria é grande parte do nosso testemunho
para aqueles que estão perdidos. Alguns cristãos, especialmente os verdadeiros legalistas, religiosos, são muito amargos e sombrios e sérios. Não acho que isso seja um bom testemunho para o resto do mundo. Eles precisam nos ver, tendo talvez o mesmo tipo de problema que eles têm, mas sendo alegres no meio desses grandes problemas. Eu quero que faça um levantamento rápido. O quão alegre você é diariamente? Você diria que você é alegre 25% das vezes, 50% do tempo, 75% do tempo? Ou você amadureceu espiritualmente ao ponto de conseguir ser alegre em qualquer tipo de situação, porque você sabe que Deus te ama, que Ele cuidará de você e tudo coopera para o seu bem. E Ele privou o problema do poder de prejudicá-lo. Você pode passar por ele, mas graças a Deus você está passando e você vai sair do outro lado vitorioso. Então tem tantas escrituras, especialmente no livro de João, sobre essa alegria. Eu quero ter certeza de que você entenda que a alegria é a vontade de Deus para você. Então ouça isso. Eu acabei de ler o João 10:10, João 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome? Peçam e vocês vão receber e a alegria de vocês vai ser completa. Do que ele está falando? Porque a minha alegria será completa, porque eu pedi. Bem, muitas vezes tentamos fazer as coisas por nossa conta. Tentamos mudar as pessoas ao nosso redor, tentamos mudar a nós mesmos. Nós tentamos nos promover na vida, também tentamos fazer nossos ministérios crescerem, os nossos negócios crescerem. Parece que nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa e Deus quer que nós acreditemos, sim, há um esforço que fazemos, mas é um esforço no Espírito Santo e não um esforço na sua carne. E então, Jesus está nos dizendo que se você pedir, em vez de tentar fazer por conta própria, lembre-se que sem Ele não conseguimos fazer nada, mas levamos muito tempo para entender isso, que se você pedir e receber a minha ajuda, a sua alegria, ela vai aumentar. João 15:11, ele disse, eu lhes disse essas coisas para que a minha alegria possa estar em vocês e que a sua alegria seja completa. Bem, se você ler os versos 1-10 antes de chegar ao 11, ele está falando de permanecer nele, permanecer em seu amor. Lembre-se todos os dias de que Deus, o Criador do universo, ama você. E Ele está de olho em você e você é a menina dos seus olhos. E Ele escolheu você. Quando você pensa sobre o que Deus fez por você, isto traz alegria para a sua vida. Então, em João 17:13, isto é realmente algo tão maravilhoso. Não sei quão feliz você acha que Jesus era. Eu acho que ele era muito alegre. Muito alegre. Ele poderia estar próximo da alegria extrema, eu não sei, mas sabe, eu amo sempre que eu vejo uma foto de Jesus onde ele está sorrindo. João 17:13, e agora eu estou vindo até você. Digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que a minha alegria possa ser cheia, completa e perfeita neles. Aqui ele está orando ao Pai, para que eles possam experimentar o meu gozo realizado neles, e que a minha alegria não é qualquer tipo de alegria, sabe? Mas ele está dizendo a minha alegria, o mesmo tipo de alegria que eu tenho. Eu quero que esse tipo de alegria esteja em vocês e seja aperfeiçoado em suas próprias almas e que vocês tenham a minha alegria enchendo seus corações. E você diz, Joyce, isto é bom, mas eu não estou experimentando isso? Bem, sabe, talvez você esteja fazendo coisas para dificultar o fluxo da alegria em sua vida. A alegria está em você, mas talvez você esteja fazendo coisas que podem drená-la ou diluí-la e realmente não experimenta essa alegria. Então vou te dar alguns pontos onde talvez você possa mudar e então essa alegria vai borbulhar para fora de você muito mais fácil. Primeiro, pare de tentar entender tudo o que acontece em sua vida. Confiar em Deus significa sempre que vamos ter perguntas sem respostas. Coloque de lado os questionamentos e esta mania de querer entender tudo.
Quando eu entro em questionamentos e fico tentando descobrir o que vai acontecer no futuro, eu fico cada vez mais e mais confusa e a minha vida fica cada vez mais complicada. E certamente eu não me sinto alegre nesses momentos. A Bíblia diz em Provérbios 3, diz assim: não confie em sua própria compreensão, mas em tudo, com todo o seu coração e mente, você deve confiar em Deus. E Ele guiará os seus passos se você levar a situação que você tem para Ele. Confie no Senhor com todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Uau! Alguém agora está tentando entender algo e você não tem sido muito alegre. Bem, por que não dizer a Deus: quer saber, eu não entendo, eu confio em Ti para acreditar que o resultado disso vai ser realmente muito bom. Em 1 Coríntios 2,2, Paulo disse: eu amo isso, pois eu decidi nada saber entre vocês, exceto Cristo e esse crucificado. Uau! Se nós conseguíssemos ficar satisfeitos, não sei a resposta para todas as outras coisas, não sei de tudo que vai acontecer no mundo, eu não sei quando Jesus vai voltar, eu não sei o que eu vou fazer sobre a minha situação financeira, mas eu sei muito bem quem sabe. Jesus, Ele sabe. E eu vou ficar satisfeita por conhecê-lo. Agora, prepare-se, porque não quero que isso pareça rude, mas uma outra maneira pela qual você pode aumentar a sua alegria é cuidando da sua própria vida. Eu tenho que me lembrar disso às vezes também, sabe? E, na verdade, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Às vezes nós temos um falso senso de responsabilidade, queremos resolver os problemas de todas as pessoas, sabe? Sei tudo sobre isto porque eu tinha um grande falso senso de responsabilidade. Você tem um problema, eu ficarei feliz em pensar sobre ele, e meditar sobre ele, e tentar descobrir o que você deve fazer, e ficarei feliz em te dar conselhos. Bem, às vezes isso é bom se alguém realmente quer ajuda, mas muitas vezes estamos tentando dizer às pessoas o que fazer, elas nem querem que digamos a elas o que fazer. Tenha cuidado ao se envolver em todos os assuntos e problemas que as outras pessoas têm, sabe? Porque você já tem bastante para lidar na sua própria vida. Valorize a paz para você se certificar de que dê conta dos seus problemas, sabe? Provérbios 18:2 diz: os tolos não encontram prazer em entender, mas se deleitam em expor as suas próprias opiniões. Veja quantas vezes perdemos a nossa paz e começamos a brigar em um relacionamento com uma outra pessoa porque nos intrometemos nas suas questões e damos a nossa opinião para elas agressivamente, e devo acrescentar que elas simplesmente não querem que nos envolvamos na situação. Eu estarei muito melhor se eu evitar dar conselhos a alguém, a menos que eles me peçam isso. E às vezes, mesmo quando as pessoas pedem, elas não necessariamente querem. Não se intrometam nos assuntos dos outros. 1 Pedro 4,15. Se você sofrer, que não seja como assassino ou ladrão ou qualquer tipo de criminoso, nem mesmo sofrer como sendo o resultado de ser um intrometido. A segunda coisa que eu diria é: não faça estardalhaço com coisas pequenas. Aprenda a pegar as suas batalhas. Meu Deus, eu estava tentando ajudar alguém ontem e eles estavam falando comigo sobre algo e eles tinham tomado isso. O que eu acredito que era realmente uma situação muito pequena, mas eles estavam tentando entender tudo e ter um plano enorme para o que iria acontecer lá no futuro. E quer saber, eu costumava ser assim. Posso cair nisso de vez em quando agora, mas não leva muito tempo para eu me virar e sair rápido, sabe? Porque eu perco a minha alegria quando eu começo a fazer essas coisas e acredito que você vai fazer a mesma coisa. Perdoe rapidamente. Posso te dizer que se você tem amargura, ressentimento e falta de perdão no coração, você não está experimentando a alegria, o fruto da alegria em sua vida. Então aprenda a perdoar completamente, rapidamente, assim como o Senhor perdoa cada um de nós. E não me venha com: você não sabe o que fizeram comigo, ou você não sabe o quão difícil é. Não sei, mas eu te digo que eu sei. Eu sei que Deus nunca dá nada para fazer que não consigamos fazer. Ele não vai me dizer para perdoar sem me dar a capacidade para isso. Então, se Deus disse a você o que Ele disse em sua palavra, então você consegue
fazer. Filipenses 4:13, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Aqui está algo bom que vai te ajudar. Isto vai aumentar muito a sua alegria. Goste de si mesmo. Ame a si mesmo de uma forma equilibrada. Ame o seu imperfeito e confuso eu. Deus está trabalhando em você e aquele que começou a boa obra é capaz de completá-la e trazê-la ao seu fim. Enquanto Deus está trabalhando em sua vida, você pode ser alegre e também se divertir e desfrutar sua vida. Aqui está um dos grandes. Pare de se sentir culpado por cada pequeno erro que já cometeu e cada pequeno erro que você comete. E até mesmo as pessoas às vezes tentaram colocar um fardo de culpa em você porque você não fez o que elas acham que deveria ter feito. Eu quero encorajar você a desistir da culpa. Eu quero ler uma pequena história, nesse momento quando chegamos à conclusão da nossa mensagem, que eu acho muito bonita, mas realmente traz um bom ponto. Ela se chama Deixando a Cidade do Arrependimento. Essa pessoa diz: eu não tinha planejado fazer uma viagem nessa época do ano e ainda assim me vi fazendo as malas apressadamente. A viagem ia ser desagradável. Eu sabia com antecedência que nada de bom iria vir dela. Estou falando com você sobre a minha viagem anual de culpa. E muitos já fizeram esta viagem, talvez mais de uma vez no ano. Eu comprei as passagens para viajar por uma companhia aérea e eu queria que fosse um voo extremamente curto. Eu estava com a minha bagagem que eu não podia despachar. Eu escolhi carregá-la eu mesmo por todo o caminho. Ela estava bem pesada, com 1000 memórias de tudo que eu poderia ter sido. Ninguém me cumprimentou quando entrei no terminal para o aeroporto internacional da Cidade do Arrependimento. Digo internacional porque pessoas de todo mundo vêm a esta cidadezinha sombria às vezes, sabe? Quando me hospedei no hotel Último Descanso, eu notei que eles iriam sediar o evento mais importante desse ano, a Festa Anual da Pena. Oh, meu Deus! De quantas festas de pena eu já participei na minha vida, quantos dias eu já perdi, sentindo pena de mim mesma, me sentindo culpada. E quanto a você? Será que isso está falando com alguém que está assistindo agora? Eu não ia perder essa grande ocasião social. Muitos dos principais cidadãos da cidade estariam lá. Os primeiros a chegarem foram os da família feito, deveria ter feito, teria feito, poderia ter feito. Então chegou a família do ter. Você talvez os conheça. O velho eu queria ter e o seu clã. Claro, as oportunidades estariam presentes, as passadas e as perdidas. A maior família era a do ontem. Uma multidão que não dava para contar, mas cada um tinha uma história muito triste para contar. Então os sonhos despedaçados certamente fariam uma aparição e o A Culpa é Deles também apareceria e nos divertiria com suas histórias ou desculpas de como as coisas haviam falhado em suas vidas. Cada história seria aplaudida pelos não me culpe, eu não pude evitar. Você está entendendo? Bem, para encurtar a história, eu fui a uma festa deprimente, sabendo que não haveria nenhum benefício real em fazer isso. Você finalmente entendeu que não vai fazer bem algum passar o dia inteiro sentindo pena de si mesmo? E como de costume, eu fiquei muito deprimida, mas pensei em todas as histórias de fracassos trazidas do passado e me ocorreu que o resto desta viagem, as festas de pena subsequentes, poderiam ser canceladas por mim? Você é o único que pode cancelar a festa de pena para a qual o inimigo convidou você para ir, talvez até mesmo hoje. Então eu comecei a perceber que eu não precisava estar lá, eu não tinha que ficar deprimida. E uma coisa passou pela minha cabeça: eu não posso mudar o ontem, mas eu tenho o poder de fazer de hoje um dia maravilhoso. Você não pode mudar o que aconteceu ontem, mas pode desfrutar o hoje. Eu posso ser feliz, alegre, realizado, incentivado, também encorajado. Sabendo disso, eu deixei a Cidade do Arrependimento imediatamente e não deixei nenhum endereço de correspondência. E sinto muito pelos erros que eu cometi no passado, mas não há uma forma física de desfazê-los. Se você planeja uma viagem para a Cidade do Arrependimento, por favor, cancele sua reserva agora mesmo. Em vez disso, faça uma viagem para o começar de novo.
Eu gostei tanto disso que agora eu tenho uma residência permanente lá. Quer saber? Essa história de estudo. Nós somos os únicos que podemos cancelar as festas de pena e as festas de depressão e as de desânimo que têm que ser canceladas em nossas vidas.